para todos, eu sou a professora Denise Barino e eu vou apresentar essa comunicação coordenada chamada Relendo o Mundo sob o viés do letramento crítico, contos e poemas de autoras negras da atualidade. Então essa comunicação coordenada está organizada da seguinte forma. Eu vou começar falando sobre diálogos entre letramento crítico e formação discente. Eu iria falar sobre autoras negras, mas eu acabei reformulando porque eu queria dar um panorama sobre as atividades realizadas pelos discentes. Em seguida, a Helena havia preparado a comunicação sobre o feminismo negro e o fim da infância no conto Um Dia de Sol, da Alice Walker, mas ela optou por não apresentar. Então, a gente vai ter a apresentação da Camila Bossoviana, intitulada Mulheres Negras, que fala sobre os poemas e os instapoemas da Riane Leão. Então, a minha parte dessa apresentação vai contextualizar a disciplina que eu ministrei, os objetivos, a fundamentação teórica, eu apresento alguns exemplos das produções discentes e apresento depois as considerações finais e as referências. Então, como eu já falei antes, o meu contexto foi uma disciplina optativa de língua inglesa 2, de onde saíram as discussões. Era uma disciplina de 60 horas, que ocorreu no segundo semestre de 2019 e contou com 11 alunos. Então, quais eram os objetivos da disciplina e qual que é o objetivo dessa comunicação? Eu vou apresentar os relatos de experiência. Na verdade são dois, né, e os resultados das discussões, e também falar que essa disciplina, ela tinha como objetivo trabalhar com as práticas de leitura e análise de textos literários e não literários. Então eu optei por contos, por entrevistas com esses autores, por resenhas, por outros textos não literários que eu vou explicar no decorrer da apresentação. Então, o foco não era necessariamente o texto como pretexto para o ensino de estruturas. Não tivemos exercícios de gramática, muito embora o conhecimento com a língua estivesse sempre presente. Então, a partir da leitura dos textos, dos vídeos, das entrevistas, os alunos tinham contato com a língua. Eu vou dar alguns exemplos dos contos. Trabalhei, por exemplo, com a Chimamanda Adichie, Toni Morrison, Jamaica Kincaid, Alice Walker e Zadie Smith. São contos que problematizaram muito a condição de mulheres negras numa sociedade branca, ou então de mulheres imigrantes, as questões de gênero, as desigualdades entre mulheres brancas, mulheres negras, as desigualdades entre mulheres e homens, o julgamento da sociedade. Também incluí autores e autoras, né, que não eram necessariamente de língua inglesa, mas que foram publicados em língua inglesa. Então trabalhei com Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro. Teve um momento em que também trabalhei com literatura moçambicana, quando eu convidei uma pesquisadora da área para apresentar um panorama dessa literatura. Então nós lemos um conto em português desse autor que vocês estão vendo ali embaixo, Aldino Muyanga, que foi uma descoberta, tanto para mim quanto para os alunos, porque essa literatura moçambicana é pouquíssimo conhecida. Então a gente conseguiu trabalhar com vários autores, outros ficaram de fora aqui dessa minha lista, mas nós também lemos Italo Calvino, John Updike, A.G. Wells nessa disciplina. Alguns desses contos foram escolhidos pelos alunos, alguns por mim. Então a gente conseguiu construir um panorama bem interessante aí no decorrer das aulas. Então, qual que era a minha fundamentação teórica? Eu parti da perspectiva do letramento crítico, principalmente por autores brasileiros como Jordão, Menezes de Souza e Montemor, porque eu acho interessante, né, a gente trabalhar com esses letramentos made in Brazil, que são sempre práticas locais, que trazem muito da realidade que a gente vive.
E nessa perspectiva é importante considerar essa visão discursiva de língua. E o que é isso? O foco é sempre no processo de construção de sentidos, tanto da parte discente quanto da parte docente, e frente aos discursos hegemônicos e não hegemônicos. Então a gente trabalhou muito com esses discursos de gênero e de identidade, como eu já falei, que impactam os alunos na universidade, e era interessante ver esses posicionamentos, esses conflitos no decorrer das aulas. Inevitavelmente haviam pontos de vista diferentes, mas não houve momentos assim de brigas, não é? Mas assim muito de discussão, de entendimento e de contribuições de perspectivas de outros autores e autoras que até então a gente não conhecia. Quando eu falo em discursos, eu falo em discursos sempre ideológicos, porque eles precisam e precisavam ser problematizados. E eles eram importantes porque cada aluno tinha sempre uma interpretação, alunos que também se questionavam sobre as suas próprias crenças, sobre os seus próprios discursos, como é que eles também iam mudando de posicionamento durante as aulas, também foi importante. E o que ficou em evidência quando a gente discutia esses contos? Questões de identidade, de raça e de gênero, que estavam em voga e ainda estão. Para mim é muito importante ver essa formação discente muito antenada com essa discussão, trazendo autores como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, e mais importante ainda era ver esses alunos e essas alunas construindo comigo uma disciplina. Então isso faz uma diferença enorme no currículo desses alunos. Eu vou mostrar aqui um exemplo de produção discente, que é o Padlet. É um mural que eu considero como um mural colaborativo e também um exercício de curadoria. Eu abri esse Padlet no começo do semestre e pedi para que os alunos fossem contribuindo. O nome desse Padlet era Reading the World. Então eu queria que eles contribuíssem com sugestões de leitura de livros, de cinema. Podia ser também de filmes da internet, da Netflix, peças de teatro. Então o que vocês estão vendo é um recorte desse Padlet. A gente tem ali principalmente Djamila Ribeiro, a gente tem aquele seriado da Netflix ali à direita, When They See Us, que trabalha com questões raciais. A gente tem ali no meio o filme The Help, que é o Histórias Cruzadas, que também lida com questões raciais. Ao mesmo tempo em que nós temos ali uma peça de teatro que foi sugerida por um aluno que atuou nessa peça, a Ópera dos Três Vinténs. Nós também temos ali do lado um exemplo de literatura coreana, traduzida para o inglês, uma outra grande descoberta nessa disciplina. Enfim, aqui é um mosaico das leituras dos meus alunos, das minhas alunas e também das minhas leituras que ficou disponível durante o semestre e que também serve como referência para que eles voltem e releiam todas elas. Em seguida, eu vou falar de um outro momento da disciplina, que foi a elaboração de mesas redondas. Então, os alunos se dividiram em grupos e cada grupo escolheu um tema. Um deles foi a masculinidade tóxica, que é um termo que agora a gente consegue usar e nomear de forma mais explícita, e o grupo decidiu abordar esse tema usando um trechinho desse documentário chamado The Mask You Live In. Trouxe para debate essas questões do documentário, fez articulações bem interessantes com alguns personagens da literatura, como Oliver Twist, retratou um pouquinho também a masculinidade tóxica do Draco Malfoy, que é o personagem do Harry Potter, e em contraposição também mostrou outras formas de masculinidade no desenho do Steven Universe, que é esse personagem que vocês estão vendo ali embaixo à direita, que é um desenho animado
que retrata um personagem que vem de uma estrutura familiar não tradicional e que também usa cor de rosa e azul. Então é um desenho para crianças e adultos que eu recomendo, graças a aluna que trabalhou com essa análise. Finalmente eu apresento uma narrativa multimodal, que foi a proposta de final de semestre. Então eu havia solicitado aos alunos e alunas para resumir a sua experiência do semestre, usando algum recurso como Screencast, Pauton, Movie Maker ou outra que eles e elas achassem interessante. Eu não consigo mostrar o vídeo aqui, eu tentei nas gravações anteriores e ficou muito difícil inserir o áudio. Então eu fiz o print de tela para mostrar para vocês, resumidamente, essa experiência. Esse exemplo começa com um convite aos alunos e às alunas para o último dia de aula, e é interessante esse exercício aqui que eu vejo de colagem de temas que, na verdade, são uma interpretação, sobre o que aconteceu. Tem várias imagens aqui de autores e autoras, como a Chimamanda Adichie, a Toni Morrison, a Charlotte Perkins, o Haruki Murakami, Nabokov, fizeram parte aí das discussões. Tem as capas dos livros, e é interessante como essa narrativa vai sendo contada, e tem todo o impacto das imagens aí para os leitores ou para o público. São escolhas não neutras. Eu acho interessante a forma como essa narrativa é construída, sempre enfatizando as reações ali com o filme 1984, por exemplo, ali que vocês estão vendo à esquerda. Foi bacana ver durante a apresentação como cada aluno e cada aluna foi construindo sentidos a partir dessas imagens, porque cada um tem um repertório, e aqui eu vejo um repertório expandido dessas experiências aqui. Por que eu acho importante trabalhar com a narrativa multimodal? Porque ela exigiu um exercício de curadoria, de ferramentas, de recursos digitais, exigiu a escrita de um roteiro, exigiu conhecimento do aluno para lidar com práticas de leitura, com práticas de oralidade, exigiu muito erro e tentativa. O que vocês estão vendo aqui provavelmente foi uma das várias versões. Então, para mim, é muito mais interessante propor esse exercício, que eu acho que desafia os alunos, do que pedir um texto escrito em que eles façam somente um resumo, e às vezes artificial, do que aconteceu. Então, eu acho que quando o aluno trabalha aí de forma multimodal, a gente tem uma riqueza muito interessante. Então, com esses 3 exemplos, eu faço algumas considerações finais. Eu acho importantíssimo aqui eu reforçar a concepção discursiva de língua, de construção de sentidos, porque o foco não era o ensino da gramática, mas como é que os meus alunos iam construindo sentido a partir das discussões. Então, os Padlets foram interessantes porque eles iam trazendo referências fora, ou de outras disciplinas. As mesas redondas também trouxeram temas polêmicos, como eu vou discutir daqui a pouco. Os alunos se engajaram muito nessa produção, que trazia temas da atualidade. Foi interessante ver como é que os meus alunos reagiam frente aos discursos hegemônicos e não hegemônicos. Então, a gente discutia as fake news na época, as fake news da política, por exemplo. As escolhas dos temas foram bem surpreendentes. Além da masculinidade tóxica, os alunos discutiram censura, discutiram as minorias, também discutiram outras formas de literatura, como literatura fantástica,
E eu acho importante ainda ressaltar como é que a gente lida com essa ansiedade com o inesperado. Então, como professora, eu também tive que lidar com temas que eu, por exemplo, não escolheria ou que não estavam tão evidentes para mim, mas que para os alunos era importante discutir. Então, a gente às vezes não se sente tão preparado para discutir todos os temas. E, por fim, eu vou destacar o engajamento discente com questões da atualidade. Achei os alunos extremamente engajados, com temas que tinham um impacto muito grande na sua permanência na universidade. Eram temas de raça, de identidade de gênero, como eu já falei antes, e que tem um outro impacto ainda, né, nas suas escolhas profissionais, acadêmicas e pessoais, que eu acho que a gente precisa sempre olhar. Então eu agradeço a todos pela participação virtual. Deixo aqui o meu e-mail de contato e o link com as referências. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o trabalho para a Semana de Letras referente a um trabalho que eu já apresentei na mesa redonda com a professora Denise. Eu e os meus colegas apresentamos sobre mulheres escritoras e por isso eu escolhi a autora brasileira Riane Leão. Ela ficou conhecida aqui no Brasil graças à sua popularidade na internet, o que nós chamamos agora de Insta Poets. Junto com ela, tem muitos outros autores famosos também que fizeram sucesso graças à internet. Então, por essa razão, eu vou falar também dos Instapoetas. Eu vou analisar um poema dela. Esse poema critica a sociedade que romantiza a luta da mulher brasileira, principalmente a mulher negra, e fala sobre crítica social. Então, eu vou falar sobre isso depois. Para começar, eu vou falar sobre os Instapoetas, que são autores jovens que publicam pequenos poemas nas suas páginas, principalmente no Instagram, por isso o nome Instapoets. Eles fizeram grande sucesso graças a essa possibilidade deles terem mais visibilidade graças à internet. Então eles estão crescendo cada vez mais, fizeram muito sucesso. Alguns deles publicaram o trabalho deles através de editoras e se tornaram grandes best-sellers. Um exemplo disso é que até o ano de 2017 o Carlos Drummond era um dos autores poetas mais procurados e agora foi vencido pelo livro Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, do autor Igor Pires. E o segundo lugar, que por muitos anos foi do Paulo Leminski, agora é do livro chamado Ressignificando Palavras, do João Doederlin. E o interessante dos Insta Poets é que eles fazem com que a literatura se torne acessível para que principalmente jovens, adolescentes tenham contato com a literatura e também faz com que eles procurem outras obras literárias posteriormente e criem o gosto de gostar de ler. Até porque esses textos, esses poemas são super pequenos, têm uma leitura fácil, eles são muito fortes, eles falam sobre assuntos importantes na sociedade de hoje, principalmente relacionamentos tóxicos, feminismo, empoderamento, então é muito importante para a sociedade de hoje. A grande precursora dos Insta Poets é a Rupi Kaur. Ela é indiana, naturalizada no Canadá. Ela começou publicando no Instagram, ganhou grande popularidade, resolveu publicar o seu livro e hoje ela é um dos grandes best-sellers do gênero. Aqui no Brasil, nós temos a Riane Leão, como eu já mencionei. Ela teve grande influência da Rupi Kaur. Ela começou seu trabalho aos 19 anos. Ela publicava suas obras em Lambi Lambi, que são aquelas obras que ela cola os seus cartazes pela cidade. Foi ganhando conhecimento. Ela também publica os seus textos na nossa página da internet, que o nome da página é Onde Jaz Meu Coração. Eu acho muito importante falar sobre ela, porque foi através dela que eu tive conhecimento desse Instapoet. Logo de cara já gostei do nome da página e lendo os poemas dela eu tive o
primeiro contato com o feminismo, com a literatura feminista e com o empoderamento que é tão importante, foi tão importante para mim na minha vida, o que me fez pesquisar mais, pesquisar sobre ela. A Riane é uma autora de Cuiabá e mora em São Paulo. Em 2017, ela publicou seu primeiro livro, intitulado Tudo Nela Brilha e Queima, e ela escreve sobre assuntos atuais, também como feminismo, relacionamentos tóxicos, ausência paterna, ancestralidade, empoderamento feminino, empoderamento negro. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar alguns poemas. O poema é: que essas palavras atinjam tudo isso que você é, que te recordem sobre seus olhos, nariz e boca, o cabelo, os peitos, as marcas, as estrias, a barriga, as coxas, os pés, a cabeça e o coração. Te admirar é imediato, você deveria tentar. Então, ela fala principalmente aí, como a gente sabe que ela é uma mulher negra, lésbica, ela fala sobre o empoderamento negro, principalmente nas questões estéticas, como ela mencionou ali, o cabelo, o nariz e a boca, que são os traços negroides mais característicos das pessoas negras e o responsável pela crítica social e pela baixa autoestima da pessoa negra que é julgada em decorrência desses traços. Quero analisar mais um poema dela antes de chegar pro principal, só para mostrar como que ela trabalha, quais são os temas dela. Então esse daqui ele reflete bastante o tema do feminismo. Então vou ler. Qual o seu medo? Toda vez que a pergunta vem, a maioria de nós diz que teme ficar sozinha. Me preocupa esse assombro que temos de nós mesmas. E como nos foi ensinado que não podemos caminhar, e como a pior solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem, mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida inteira sem quebrar correntes. Então, aqui ela pontua a sua preocupação com os padrões impostos pela sociedade, né, que nos sempre falam que a mulher só pode ser feliz e completa se ela estiver em algum relacionamento. Então, ela está bem preocupada porque essa mulher dela não se sente feliz com sua própria companhia, não acha que ela é autossuficiente. Então, ela ensina isso para as mulheres, chama elas para a luta, para elas quebrarem esses tabus já existentes, né? Aí o próximo, que é o que eu vou me demorar um pouco mais, é esse aqui. Você disse que é lindo me ver lutar, que eu sou uma mulher fantástica, porém não nota nos meus olhos exaustos meu corpo curvado. Não tenho comido direito há dias, estou por um fio, e como eu preciso de colo, e que você se recorde que guerreiras também sangram. Então, esse daqui é o ponto principal do que eu quero falar, porque ele critica a nossa sociedade de hoje, que romantiza a batalha da mulher e diariamente chamando ela de guerreira, e erroneamente a gente tende a achar que essa mulher forte, batalhadora, ela é assim porque ela quer, e a gente não problematiza o porquê dessa mulher, ela tá trabalhando tanto, ela tá tendo que se esforçar tanto a ponto de ser chamada de guerreira. Então, queria pontuar que chamar uma mulher de guerreira e caracterizá-la apenas como isso limita ela, porque a gente não vê a luta dessa mulher, o esforço dessa mulher diariamente. Então a gente tá minimizando ela somente naquilo e a gente não para pra pensar no porquê. Por que essa mulher tem que trabalhar tanto? Por que às vezes ela precisa trabalhar em 2 empregos para sustentar a sua família? E essa situação piora quando a gente trata de uma mulher negra, principalmente. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados sobre como a mulher está inserida no trabalho e por isso que ela precisa trabalhar tanto e ser tão guerreira, porque a mulher não tem outra opção. A única opção dela é ser forte e ser uma guerreira, porque o nosso sistema brasileiro não ajuda para que ela possa ter condições iguais de trabalho do que as mulheres e principalmente sobre os homens. A desigualdade de gênero vem trazendo várias discussões ao longo dos anos com o movimento feminista. Estão se preocupando bastante em fazer com que as mulheres ganhem da mesma forma que os homens. Entretanto, enquanto a mulher negra está lutando pela igualdade de gênero, ela também tem que lutar contra a igualdade de raça. E isso, quando comparado com a mulher branca, a mulher negra também está em desvantagem. Eu vou pontuar para vocês aqui alguns dados que mostram as diferenças entre homens e mulheres.
É uma pesquisa feita pelo PNAD em 2002. Desculpa, eu não tenho nada mais tão atualizado. Mas não mudou muita coisa até agora, né? Então, os dados apontam que os homens ganham, claro, os homens brancos ganham mais do que a maioria dos trabalhadores, as mulheres brancas ganham mais do que os homens e as mulheres negras. E a desigualdade entre as mulheres negras e as não negras é de que as mulheres negras ganham praticamente metade do que as mulheres brancas ganham. E a mulher negra está sempre inserida em trabalhos como doméstica. Ela começa muito cedo a trabalhar desde os seus 10 anos. Ela tem que parar muito tarde, porque ela não tem direito à aposentadoria, ela não teve carteira assinada, ela não teve seus direitos de férias, de saúde. Então, para ela, é sempre bem mais complicado. As pessoas negras, em geral, elas trabalham sem carteira assinada. Elas são assalariadas, mas elas não recebem os seus direitos que deveriam receber. Muitas delas trabalham por conta própria, por não conseguir emprego, então elas abrem alguma coisa, vão trabalhar na feira, trabalham como cabeleireira, transista, artesãos. Então, a possibilidade de ascender é bem difícil no âmbito profissional. Isso acontece quando acontece, na maioria das vezes, é com o homem, que consegue ascender socialmente e profissionalmente. No caso da mulher, ao longo dos anos vem se inserida no mercado de trabalho, ela consegue estudar, as oportunidades são menores, mas ela está conseguindo. Mas no âmbito do trabalho, em relação a uma mulher branca, ela tem 3 vezes menos chance de ascender profissionalmente e crescer no seu trabalho do que uma mulher branca. Então, isso já traz a diferença e como a gente tem que lidar com isso e parar para pensar nisso também, não só na questão de gênero, né? Sobre o homem, mesmo com a mesma escolaridade que a mulher, o homem tem mais chances de conseguir emprego. E na questão de desemprego, o homem, por mais que ele tenha apenas o ensino fundamental completo, se uma mulher tiver o ensino médio, esse homem consegue mais emprego do que ela, segundo os dados do IBGE. Então eu fiz uma pequena análise para a gente conseguir entender as diferenças de como a gente vê como é mais difícil mesmo para a mulher a sua possibilidade de ascensão, possibilidade de emprego. Isso acarreta no convívio dessa mulher, na sua autoestima, na sua saúde, na sua família. Então, eu fiz essa reflexão pra gente analisar no poema da Riane, como ela critica que a gente vê, a pessoa vê e fica vislumbrado, acha essa mulher fantástica por aparentar ser uma guerreira, só que essa mulher precisa de cola, essa mulher precisa de atenção, e essa mulher precisa de atenção principalmente política, precisa de programas que façam com que essa mulher tenha as mesmas possibilidades que as pessoas brancas e os homens. Então, resumidamente, meu trabalho foi para apresentar isso, para mostrar a importância que a Riane tem na minha vida na questão do feminismo negro. E agradeço pela minha professora Denise, que está me ajudando, e espero que tenham gostado.